Cara, eu como flamenguista também, eu tenho muito medo dessas diretorias, né? Porque, já teve de tudo, né? E aí, desde o Bandeira de Mel lá, as coisas se organizaram melhor e tal. E aí, coisa que eu imagino é que troca a diretoria, vem uns caras malucos, faz dívida infinita pro time e tudo que foi construído aí, assim, ó, vai embora, Cruzeiro, né? Cruzeiro. E- Uma forma Caralho, quase. Você né? acha que- Foi um salto meio longo. Não, né? não é, porque a velocidade que isso aconteceu com o Cruzeiro foi insana. É verdade, Sabe? é Insana, verdade. de campeão de Foi tudo mesmo. pra quase Série C, sabe? Insano. E aí, assim, o São Paulo lá de 2006, tricampeão, aquela coisa absurda, ganhava de tudo, que era Muricy, que era, tipo, era impensável ganhar do São Paulo. Era um negócio assim, tipo, caraca, né? Eu lembro que em 2007, se eu não me engano, que o Flamengo foi com o Joel, que negócio era penúltimo, foi pra Libertadores, não sei o quê, que a gente ganha o gol de cabeça do Souza, 1-0 contra o São Paulo. Que eu falei, eu não acreditava naquilo ali, caraca, ganhamos e tal. O que aconteceu? Tipo, o Raí aí, o Leco e tal, foi muito ruim mesmo. As dívidas vão perdurar por muito tempo ainda, Sim, né, e tal. Mas é desde antes, né? Desde antes também. O Leco foi meio que a cereja no bolo ali, a pá de cal e tal. Mas, assim, na administração dele as coisas degringolaram de vez, né? Aí é dívida pra caramba, aí é contrato com o Pablo que se ele pisar na grama tem aumento, que aconteceu agora, essas coisas tudo. Aí isso foi um desastre total da última administração. Mas, acho que o processo de degradação do São Paulo vem desde o Tri. O São Paulo foi tricampeão, aí tava lá, o Juvenal era o presidente, não tinha lá um outro cara de consenso para ser o presidente, ele vai e muda o estatuto e ganha mais uma reeleição, e a partir daí foi ladeira abaixo. Eu concordo com você, não é tão difícil assim você desmontar o negócio, é o Grêmio. O Grêmio agora ele vai cair com pouca dívida, com um time que não é ruim, com um time mais ou menos estruturado, vai cair. O Grêmio não tá cruzeirando pra cair. Ele tá numa caindo. outra situação, mas ele tá caindo. Então não é. Cara, o São Paulo, quando o São Paulo foi tricampeão, a conversa era se ia ser o Bayern do Brasil. Agora vai ganhar todo ano. Agora é só o São Paulo. O presidente, que é o atual presidente do São Paulo, falava que o São Paulo ia ter a maior torcida do Brasil. Naquela época, né? Por questão de tempo, a gente vai ser a maior torcida do Brasil. Cara. É que o São Paulo. Vocês nunca acreditaram nisso? Nunca entraram nesse oba-oba? Não, É impossível. Assim, eu nunca entrei nesse oba-oba e eu, É muito difícil. diferentemente de alguns São Paulinos, porque tem São Paulino, sabe aquela coisa, essa culpa eu não carrego? Teve São Paulino que na época do tricampeonato, eu não aguento mais ganhar de 1-0 só. O Muricibol, né? O Muricibol. Eu falei, nego, tricampeão brasileiro, você tá reclamando, cara? Você tem noção de que quando a curva mudar, você vai lembrar, tricampeonato brasileiro, não existe isso. E não foi tetra por pouco, foi quando o Flamengo em 2009 chegou em terceiro, disputou ali. E acho que tem uma questão que o Tironi descreveu, que é assim, o São Paulo hoje é o clube governado pelo menor colégio eleitoral do futebol brasileiro. Sim. Eu estava vendo o Júlio Casares foi eleito presidente, ele foi eleito com 191 votos. Não dá para a mesma patota governar um clube que é a terceira maior torcida do país com esse colégio eleitoral. Então não entra sócio torcedor, não entra não sei o quê. São as mesmas pessoas sempre. Então você não tem oxigênio, né? Não tem ideia nova, não tem oposição, não tem... As oposições do São Paulo não são muito oposição, né? Então o Júlio Casares fez parte da diretoria do Leco, que é do Aidar, que era do Juvenal. É tudo meio a mesma galera, assim. É meio que um grande eu acho centrão, assim, vamos dizer. Cada clube tem a sua... mas eu acho assim, o São Paulo, embora ele não seja mais... Por isso que a gente falou aqui no início, ele não desperte mais raiva nem medo, ele tem uma certa estrutura que dá uma... Por que o São Paulo tem? Tem um estádio próprio e tem 2 centros de treinamentos fortes, sobretudo da base. Então a base do São Paulo, ela produz hoje mais da metade do time titular e sustentou o clube, nesses anos de dívidas absurdas, com as vendas. Então o São Paulo ainda tem, porque o Cruzeiro já não tinha mais base para vender, não tinha jogador para fazer, não tinha estádio particular, então o Cruzeiro não tinha receita. O São Paulo, com todos os problemas dele, é muita barbeiragem você com um clube que tem um estádio, 2 centros de treinamento, uma base muito forte e a terceira maior torcida do país, você afundar esse clube. Só sendo muita cagada sequencial. Eles estão fazendo. Mas eu acho que é uma questão de diminuição de tamanho
de time e não de não competir mais para ganhar, competir ali, sabe? Aquela coisa, tá no meio da tabela. Pelo menos por tá uns não sei o que lá. anos. Por uns anos. Tinha uma discussão, assim, com torcida que era, o São Paulo devia fazer como o Flamengo, moçada, a gente não vai ganhar nada daqui até mais 4 anos e daqui a pouco a gente vai voltar. Mas não foi a política que foi adotada pela diretoria nova. Nunca foi. Né? Nunca foi. Mas vocês concordariam com uma política Eu dessa? acho que deveria fazer Sim, isso. eu também acho que acho. deveria Sim, fazer sem isso. dúvida. Ó, mas, é o seguinte, mas não moçada, tem o risco de ser rebaixado? Porque o Flamengo quase foi, né? Tipo, várias vezes. Então, mas vem cá, se você reparar no São Paulo nos últimos tempos, que mais da metade do time titular é da categoria de base, você não precisa, o São Paulo investiu no Pablo, uma puta grana, não é titular. Daniel Vitor Alves. Bueno não é titular. Daniel Alves não serviu pra nada. Nada. Quem Gastou joga, grana então com essa você grana. faz a sua base. Já que a base é 50% do meu time, que passa a ser 70%, eu contrato um goleiro e 3 caras pro lado e acabou, e vai ser esse time, meu time do ano. São Paulo não vai ser rebaixado com a torcida que tem, com a base que tem. Não vai ser rebaixado. Então não precisa desse recheio de qualidade média e de preço alto. Uma coisa é você contratar o Gabigol, o Bruno Henrique, o Gerson, outra coisa é você contratar o Pablo, o Orejuela, não precisa contratar. Você acha que o São Paulo não tinha que ter... O Rogério, pelo que falaram aí, botou porque a diretoria está autorizada, né? Tipo, mas não... Porque o Pablo jogou lá e agora o São Paulo vai ter que pagar milhões, né? Vocês acham que não era para ter feito isso? Não era. Não era. E acho estranho. Ter colocado? Acho pouco clara essa decisão. Primeiro, essa situação que veio assim, de repente, olha, se esse cara jogar mais um jogo, ele tem uma renovação contratual imediata E aumento um de salário. Então descobriram, entre aspas, foi revelado isso nesse período. E aí botaram na mão do Crespo, um gringo. O Crespo é o seguinte, cara. Não escala o Se cara. você, não escala, mas ele não pode ser afastado, porque senão caracteriza uma questão trabalhista. Até. Então o que o Crespo fala? Cara, eu tenho que levar o cara pro jogo, mas não posso escalar. Tá? Isso. Veio o Rogério, primeiro jogo do Corinthians, lá, numa dificuldade, botou o Pablo. Ninguém veio falar. Aliás, depois que o Rogério assumiu, pouca gente da diretoria veio falar. De quem foi essa decisão? Quem autorizou colocar o Pablo? Por que colocou o Pablo? E acho que tem uma questão também que a gente tem nas entrevistas, hoje, além da dificuldade de comunicação dos caras, a dificuldade é um quórum restrito fazendo pergunta, não é mais aqui como nós estamos conversando, né? Não tem mais isso. Fulano manda uma pergunta pro WhatsApp, o cara lê a pergunta, normalmente não é nem a mesma voz da pessoa. Então tem uma questão de dificuldade de perguntar coisas certas, tal, tipo, grande, assim. E acho que essa coisa não ficou esclarecida. E acho que não deveria, porque o Pablo não acrescentou nada e agora no Morumbi ele não joga, porque a torcida não aceita.